Sábado, 9 de maio de 2026, hora do Café com Cosenza, que entrega tênis fresquinho toda manhã para você. E hoje eu vou falar sobre Novak Djokovic, que voltou em Roma e perdeu. Vou falar um pouco sobre a estreia de João Fonseca, que está marcada para hoje na Super Tênis Arena. E vou falar um pouquinho sobre os resultados de brasileiros nos Challengers. A gente tem Guto na semifinal em Santos, a gente tem Puccinelli também na semifinal em Santos, e a gente tem Gustavo Eide em Franca-Vila-Almar, um Challenger 75, também uma semifinal. Então, bons resultados brasileiros aproveitando o chave dessa semana. Vamos repassar, evidentemente, os resultados de Roma dessa sexta-feira. Vamos falar sobre o que vai ter de legal no sábado e, no fim, respondo perguntas de apoiadores. E tem perguntas sobre slams e tem perguntas sobre Bia. Sempre tem perguntas sobre Bia aqui. É sempre legal que a galera se interessa por tênis feminino. E pela Bia, que evidentemente foi o principal, né? É o principal ícone do tênis feminino brasileiro há, sei lá, uma década. Vamos começar falando sobre o Djokovic, né? Voltou e perdeu 2-6, 6-2 e 6-4 para o Dino Prismic, perdão. Tenista com bom potencial, tem 20 anos, número 79 do mundo. Mas resumindo a atuação do Noli, ele empolgou, preocupou, depois não preocupou tanto assim, mas também não empolgou tanto assim. Ele evidentemente teve problemas físicos no começo do segundo set, né? Chegou uma hora que parecia até que ele podia abandonar a partida, porque ele parecia bem mal, estava acelerando pontos, sem tomar tempo entre um saque e outro, encurtando, enfim, ele parecia bem mal. Até a equipe de transmissão, eu estava vendo na transmissão em inglês, imaginando se existia realmente a possibilidade dele abandonar a partida ali. Mas ele, sim, me pareceu melhor fisicamente da metade do segundo set para o fim. E no terceiro set me pareceu num nível bem aceitável, bem melhor do que parecia no começo do segundo set. Então, ele não falou o que teve, né? Não falou se era algo físico, se era dor em algum lugar, ou se era um mal-estar, se era uma lesão, ou se era, né, uma doença, uma gripe, enfim, né? Não especificou, mas preocupou, né, porque não foi uma grande atuação. Eu acho que, assim, nos momentos que ele pareceu bem fisicamente, no primeiro set, sobretudo, ele fez uma apresentação bem interessante. No terceiro set, menos. No terceiro set, o Prismic jogou muito bem. Eu achei que o Noli, assim, de modo geral, falando a partida toda, tá? Eu achei que ele deu curta demais e nem teve tanto sucesso assim, porque o Prismic estava lendo bem, chegando bem e sabendo o que fazer quando chegava nessas curtas. Mas o Noli parecia, assim, mais interessado em encerrar os pontos do que em fazer algo específico para incomodar o Prismic quando deu essas curtinhas, sabe? Essa é a parte que me preocupa, porque, repito, o Prismic estava lendo bem as curtinhas, estava chegando bem e jogando bem, e o Noli insistiu, né? E é num desses games que ele quebra o Novak no terceiro set, né? Ele faz um winner chegando numa curtinha no começo do game, depois tem uma curtinha do Noli que fica na rede, e aí fica 15-40 e o Noli erra um voleio, né? Foi um voleio ruim dele para ser quebrado, e daí para frente o Prismic confirmou o saque. O Prismic estava sacando bem, estava jogando bem, né? Ele foi ganhando confiança, meio que perdendo o respeito, entre aspas, e o medo de atacar o Djokovic durante o jogo. Ele foi agredindo mais e mudou a partida, né? Porque no primeiro set o Prismic mais reagia do que agia. O Djokovic estava mexendo bem ele, estava tomando mais a dianteira dos pontos, mudando a direção das bolas. O Prismic um pouquinho mais conservador no começo dos pontos, e isso deixava o Noli mais à vontade, em boa posição para mudar a direção, para tomar a iniciativa. E isso foi mudando ao longo do jogo. E do meio do segundo set para frente, depois daquela queda física do Djokovic, a partida fica muito mais equilibrada. Agora, o Prismic é um belo tenista, né? Tem uma boa devolução, sobretudo de backhand. Toda vez que o Noli estava sacando no backhand dele, estava voltando e voltando rápido essa bola. Ele entra na quadra, ele pega na subida. O Prismic se mexe muito bem, é um cara rápido, chega inteiro em muita bola, ele lê bem, se antecipa bem. Então é um cara que tem qualidade. Ele começou o ano como 127 do mundo no Australian Open, furou quali lá, furou quali no Rio Open, passou quali em Santiago, passou quali em Indian Wells, quali em Madrid, quali em Roma. Fez tudo isso sem wildcard. E tá aí agora, 79 do mundo, chance de subir um pouco mais essa semana. Se não me engano, o live ranking dele depois de derrotar o Djokovic, por ser uma segunda rodada só, estava indo para 78, não era uma mudança tão grande assim. Mas é outro desses nomes, dessa geração perto do João Fonseca aí, que a gente tem que observar com atenção. Djokovic preocupa?
sim, preocupa. Porque esses altos e baixos físicos seguem se repetindo, estão acontecendo com frequência. Hoje veio no começo do segundo set, num jogo que nem estava tão exigente fisicamente assim. O primeiro set durou 40 minutos. Tem jogo que ele se vira, ele encontra saída e ganha assim mesmo, porque ele é o Djokovic, né? Tem recurso, tem inteligência tática, tem inteligência emocional, sabe gerenciar esses momentos. Mas nessa sexta-feira ele pegou um garoto bom, que não se intimidou, que não tremeu, fechou o jogo com um ace, inclusive. Evidentemente também é ruim pro Djokovic, porque era um torneio em que ele podia ganhar ritmo, competir mais, se medir contra tenistas bons, e essa chance fica para trás. Ele já não tinha jogado, né, nem Madrid nem Monte Carlo, e falou que não vai jogar mais nada antes de Roland Garros. Então vão ser aí 3 semanas só treinando ou se recuperando. A gente não sabe o que ele tem, ele não falou, né? Ele disse que não ia falar. Perguntaram. A opção, né, seria tentar um wildcard de última hora. Eu nem sei se teria disponível, mas para o 500 de Hamburgo, para o 250 de Genebra, que são os 2 torneios na semana anterior a Roland Garros. Ano passado ele jogou Genebra, foi campeão e acabou indo até a semifinal em Paris, então dá para dizer que deu certo para ele. E ano passado ele também tinha jogado pouco, né? Ele perdeu na estreia em Monte Carlo e Madrid, não jogou Roma, mas agora ele já falou na coletiva, deixou claro, não vai jogar mais nada, vai direto para Paris e vai chegar lá com uma partida só nas costas no Saibro. Complicado. Mas com a quantidade de questões físicas que ele vem tendo, parece, olhando de fora, que não dá para fazer nada muito de diferente. Então é ruim, porque eu falei isso num café outro dia, escrevi isso no blog também. Quando você tem esse momento que o Djokovic vive, de fim de carreira, sendo competitivo nos slams, porque ele vem chegando longe em todos os slams que ele joga, mas vem encontrando essa dificuldade para superar os 2 obstáculos, que é Alcaraz e Sinner. Às vezes ele ganha de um, perde do outro, às vezes ele perde no primeiro, mas ele não tem conseguido ganhar dos 2 no mesmo torneio, quando esse cenário se apresenta. Foi o que aconteceu na Austrália. Ele fez um jogo magnífico na semifinal para derrotar o Sinner e perdeu o Alcaraz na final. E, né, dava para ver que fisicamente ele não acompanhava o nível do Alcaraz, não acompanhou naquele jogo a partir de um certo momento. E o Alcaraz não deixou o jogo escapar, como já aconteceu em outras ocasiões. Então, quando a gente tem um slam, Roland Garros, sem o Alcaraz, puxa, é uma chance interessante para o Djokovic, né? Por mais que ele não esteja bem fisicamente agora, mas é uma chance que não dá para negar que é interessante, né? E a gente está falando de uma corrida contra o tempo também. 38 anos, ele faz 39 daqui a pouco. O físico dando, né, o corpo dando recados de que não está aguentando o ritmo que ele precisa para ser competitivo nesse nível Alcaraz, nesse nível Sinner. Então é uma corrida contra o tempo, e ele de repente não chegar a Roland Garros na melhor das condições físicas é uma pena, porque não tem como olhar para esse Roland Garros sem Alcaraz e não pensar que é uma chance, né, muito maior para ele ali, que tem uma oportunidade. Então é uma pena realmente para o Djokovic, acho que para o torneio, para os fãs de tênis, para os fãs do Nole, porque se ele chegasse voando ali, nossa, já pensou a expectativa? Mas é bom dizer, né, Djokovic é Djokovic. Não convém duvidar demais do homem. Pode ser que ele fique essas 3 semanas aí sem competir, treinando, chegue, né, voando fisicamente. A gente não sabe, a gente vai descobrir isso quando ele estrear em Paris. E lembrando que, né, o Djokovic tem uma certa margem sobre a grande maioria do circuito. Então, mesmo que ele não comece o torneio 100% de condições, ou com 100%, ou com tanto ritmo de jogo, ele tem uma margem para ganhar aí 3, 4 rodadas e chegar nas oitavas, nas quartas, numa condição bem melhor do que a que ele vai iniciar o torneio. E aí é quando ele precisa estar bem, porque eu acho que contra a maioria do circuito, a maioria de uma chave de slam, ele consegue navegar, né, porque ele vai ser cabeça de chave, evidentemente, cabeça 3, provavelmente, atrás do Zverev.
contra a maioria do circuito, ele consegue navegar ali e cozinhar jogos e ganhar na experiência, nos recursos que ele tem, sem estar 100% fisicamente. Então, vamos ver o que acontece. Bom, e hoje tem estreia de João Fonseca. Ele pega o Hamad Medjedovic, que tem 22 anos, número 67 do mundo, ganhou o Finals de 2023, um ano antes do título do João, né? Ganhou 2024. E vem de vitória sobre o Royer por 6-4 e 6-3. Esse jogo vai ser na Super Tênis Arena, que é a terceira maior quadra do Masters 1000 de Roma. É o quarto jogo da quadra, a programação começa às 6 de Brasília. Então, se todos os jogos tiverem 2 horas, deve começar ali por volta de meio-dia, 1 da tarde. Antes disso, eu acho difícil. Mas pode ser também que comece bem depois disso, né? Porque torneio no Saibro não é raro ter uns joguinhos de 2 horas e meia, 3 horas, às vezes até um pouco mais. Então, esse horário aí é um horário estimado, muito estimado, né? Pode ter... Se tiver um WO também pode ser antes disso, se tiver uma desistência, uma lesão. Mas sendo 2 horas por jogo, mais o tempo de aquecimento, apresentação, entra um, sai outro da quadra, vai dar ali, né, 8 horas e meia, 9 horas ou 6 horas, né? 6 horas e meia de programação, e o jogo do João começaria aí por volta de meio-dia, meio-dia e meia, 1 hora, enfim. O que a gente pode esperar desse jogo? Bom, eu não sou especialista em Medjedovic, mas eu evidentemente já vi ele jogando. Ele é um cara de 1,88 m, não é dos caras mais rápidos em quadra, ele é mais forte, um pouquinho mais pesado que a maioria, ou que a tendência do circuito atual, de simples, né? Como eu falei no podcast ontem, ele veio numa sequência boa no Saibro, ganhou um Challenger em Nápoles, furou o quali em Barcelona, fez uma semi, perdeu do Rublev e Rublov. Como quase todo sérvio, é fã do Djokovic, tem uma boa relação com o Nole. Aliás, muitos tenistas dessa geração do João, ou próximos em idade, têm o Djokovic como ídolo. O próprio Prismet, que é croata e venceu, né, derrotou o Djokovic ontem, é um desses fanzaços do cara. Medjedovic teve, inclusive, né, ajuda do Nole em ajuda financeira, né, em custear treino, treinador, enfim, instalações. Isso é bem registrado. Sobre o tênis dele, o que eu posso falar? Ele é um cara que tem uma boa direita, com spin. Ele procura sempre atacar primeiro. Até porque ele é mais pesadão, não é tão rápido no deslocamento, então não convém a ele ficar trocando muita bola e ficar, né, cozinhando jogos. Não vi nada de espetacular no backhand dele. Espero estar certo nessa análise. Mas acho muito interessante do Medjedovic que ele não tem medo de usar curtinha quando ele está no controle do ponto. Ele dá curtinha de direita e dá curtinha de esquerda. Então acho que o João tem que ficar de olho nisso. Acho que a chave para o João nessa partida é mexer o cara. Movimentar, fazer ele bater a bola em movimento, não deixar ele bater essa direita parado à vontade, porque a direita dele é boa. Então, assim, eu se fosse montar um plano, pediria para o João sacar aberto bastante, usar ângulo, não deixar o cara comandar. O que eu gosto muito em teoria nesse matchup aí do jogo dos dois é que direita contra direita, eu sou mais a direita do João. Então, backhand contra backhand, eu acho que o jogo não vai ficar muito por ali. Se ficar, também não acho que a backhand do Medjedovic, né, é boa o suficiente para causar problemas constantes para o João. Depende do dia também, né? Tem dia que a direita e a esquerda tá andando um pouco mais, ou errando, tá um pouquinho mais afiado, enfim. Mas vamos ver na prática o que acontece. No papel, o João é favorito. As casas de aposta estão pagando na casa de 1,5, né? 1,50 para 1, para o caso de uma vitória do João. E para quem não está familiarizado com cotação de casa de aposta, 1,50 quer dizer que se você aposta R$1, você ganha R$1,50 de volta se o João ganhar. Então, quanto mais baixo é esse número, mais favorito é o tenista. E por uma vitória do Medjedovic é 2,60. Então, você aposta R$1, se o Medjedovic ganhar, você recebe 2,60. Então, se você recebe um valor muito maior, é porque o cara é azarão. Então, é assim que a coisa funciona. O João é favorito. Medjedovic, evidentemente, tem a vantagem de já ter feito uma partida no torneio, então tem isso. Mas Roma tem características assim mais parecidas com o de Roland Garros,
São, sei lá, condições de jogo acho que mais comuns, você não tem altitude, não tem nada assim muito diferente ali, não é que nem Madrid. Madrid a gente viu que vários dos cabeças de chave entraram, né, que entram na segunda rodada, tiveram um pouquinho mais de problema com a adaptação com as condições de jogo e vários cabeças perderam na estreia. Em Roma isso não é tão comum, então eu acho que a desvantagem que o João teve em Madrid, e em Madrid foi até pior, porque ele entra na terceira rodada, ele ganha de WO do Tietê na segunda, vai jogar com o Roda na terceira rodada, e o Roda já vinha numa sequência de jogos. Ali o João realmente teve... Eu não acho que isso tenha afetado tanto o resultado, mas evidentemente era uma desvantagem que ele tinha quando entrou em quadra. Eu acho que esse fator é bem menor agora em Roma, por Roma ter condições que não são tão diferentes assim do resto dos torneios de Saibro, o nível do mar. Tá? Bom, e é isso. Agora vamos ver o jogo e eu comento amanhã. Antes de encerrar, bora falar um pouquinho do Challenger de Santos, que tem 2 brasileiros nas semifinais. O Guto Miguel não perdeu nenhum set até agora, ganhou do Wilson Leite na primeira rodada, do Juan Manuel de la Serna nas oitavas. Ontem fez 6-4, 6-4 no argentino Lorenzo Rodrigues. Vai pegar o Hernan Casanova na semi hoje. E o outro brasileiro é o Matheus Putinelli, que não perdeu mais de 3 games em nenhum set até agora. Ganhou do Rafael Tozeto, do Valério Aboyan e do Miguel Tobon. Hoje ele encara o Franco Roncadelli, que é o uruguaio, cabeça 2 do torneio. E são 2 cenários bem diferentes aí, né? O Putinelli hoje é 400 do mundo, tá voltando, ele já foi 190. Então é um nível em que ele já jogou, já venceu, tá tentando voltar pro patamar que ele já esteve. E o Guto não, o Guto está em ascensão, ele tá com 17 anos, faz a primeira grande campanha dele num Challenger, é a primeira vez que ele ganha 2 jogos num Challenger, pelo menos 2, né? E agora tá numa semi. E a chave tá boa para isso, né? É um torneio, é um Challenger 50, que não tem nenhum top 250. A chave ficou boa para brasileiros, e é sempre ótimo ver brasileiros aproveitando essas chances. Eu falei a mesma coisa umas semanas atrás em Campinas, quando a chave perdeu alguns bons nomes, e tanto o Boscardin quanto o Wade aproveitaram. E tá acontecendo em Santos agora, e é ótimo, né? Que a gente veja brasileiros aproveitando essas chances. São torneios em casa, são chaves que não estão tão fortes, e é isso, né? E aí você... Bom, vamos explicar aqui, né? Porque é uma explicação que é sempre necessário fazer. Porque toda vez, quando a gente fala que a chave tá, né, não tá tão forte, ou tá fraca mesmo, para um certo nível de torneio, e tem brasileiro ganhando, tem sempre alguém que vai vir, mas você tá dizendo que tem brasileiro ganhando só porque a chave tá fraca. Não. São 2 coisas que podem ser verdades ao mesmo tempo. A chave está fraca e tem brasileiro ganhando, mas não é necessariamente dizer que tem brasileiro ganhando só porque a chave está fraca. Até porque tem muito brasileiro que foi muito mal no torneio. O Lorenzo Rodrigues, que tomou 4-4 do Miguel, ganhou do Zé Pereira da primeira rodada. Quem mais? O Zanelato perdeu do Nicolas Kike na primeira rodada 0-1. O Eduardo Ribeiro perdeu do Tobon, que perdeu do Putinelli. Então, o Danielzinho perdeu do Facundo Mena, que perdeu do Tobon, que perdeu do Putinelli. Então, assim, a chave é essa, né? E não estou aqui criticando o Guto, criticando o Putinelli, ou querendo minimizar, ou desprezar, ou subestimar o resultado deles. Não é isso. Mas também não posso dizer que, nossa, eles estão indo bem numa chave duríssima, ganhando de caras que vão jogar ATP semana que vem. Não é o caso. A gente tem que colocar as coisas dentro do devido contexto. E como eu falei, é ótimo pro Guto isso, porque ele está em ascensão. É a primeira vez que ele vai longe num Challenger, assim, né, de fazer uma semifinal. Ele não tinha passado de oitavas nenhuma vez na carreira. E é uma carreira evidentemente iniciante. Então uma hora ia acontecer e ele aproveitou essa chave, tá certíssimo, não tem demérito nenhum nisso, tá, gente? O que acontece é que a gente não pode chegar aqui, eu não vou chegar aqui e dizer, nossa, essa chave tá duríssima, o Guto e o Putinelli ganharam jogos de tenistas que são fantásticos. Não é o caso, tá? Mas é bom que eles aproveitem essas chances, porque a gente já viu muito torneio fraco no Brasil e que tem brasileiro que não aproveita. Então é bom que tenha acontecido em Campinas, é bom que esteja acontecendo de novo em Santos, e é o que tem que acontecer. Eu acho que tem assim uma coisa que é muito importante dizer, e a gente tem que separar porque são situações diferentes.
Às vezes as pessoas falam assim, mas o João Fonseca ele devia estar jogando mais 250, devia estar pegando umas chaves mais fracas para fazer ponto. O João é um caso completamente diferente de todos os outros brasileiros. O João está num nível tão acima e a equipe dele pensa tão na frente em formar o tenista e não em ficar caçando níquel, caçando pontinho para subir no ranking mais rápido, porque ele vai subir, ele está ali nos 30. Eles não precisam fazer isso. Agora, tem tenista que precisa caçar ponto, caçar chave mais fraca para dar um salto. E é super válido. Não é demérito também, não. Eu tinha essas conversas com o Marcos Daniel lá atrás. E eu lembro que ele me contava, olha, eu pego as chaves, ele jogando ATP na época, né? E ele era um cara que tinha muito sucesso em Challengers, principalmente na América do Sul. Mas quando jogava ATP, ele tinha dificuldade. E ele falava que ele olhava as chaves dos anos anteriores da ATP para ter uma ideia de quem ia jogar, em que chave ele podia avançar. Então era um cara que fazia estudo de chave e de onde ele ia ter mais chance de avançar. E tá certíssimo nisso, sabe? Eu falo isso da Laura Pigossi. A Laura Pigossi é genial em achar torneios que ela sabe que ela tem, torneios que dão pontuação boa e que ela sabe que ela tem chance de avançar e de ganhar e de fazer esses pontos. É brilhante e tá certo, tem que ser assim mesmo, tá? Que mais que eu tenho para falar hoje? Sim, quase que eu passo direto aqui pelo Gustavo Wade, né? Ele tá jogando um Challenger 75 em Francavilla al Mare, na Itália. Tá numa ótima sequência, né? Ele tá na semifinal. E lembrando que o Wade ele fez semi em São Leopoldo, foi campeão em Campinas e agora tá nessa semi na Itália. São 8 vitórias seguidas. E também é um momento de retorno pro Wade, né? Ele saiu do top 300, ele teve lesão. Hoje ele é 209 do mundo, mas ele já foi 142. Ele tem tênis para muito mais do que o ranking atual dele, pelo menos. Então é interessante vê-lo voltando a ganhar jogos, voltando a subir no ranking. Vai jogar o quali de Roland Garros. Então é bom, muito legal. Vamos repassar os resultados dessa sexta-feira em Roma. Na chave masculina, De Minaur perdeu mais uma, perdeu do Arnaldi. O Roder ganhou do Nuno Borges. Ruud ganhou do Svaida. Zverev ganhou do Altmaier. Cerúndolo ganhou do Tabilo. Que mais? O Blox ganhou do Grigspor em 3 sets. Tommy Paul ganhou do Vukic. O Bublik ganhou do Dubai 6-1, 6-2, estranhamente fácil. Eu não vi esse jogo, gostaria muito de saber o que aconteceu. O Musetti na sessão noturna tirou o Perricard 6-4, 6-4 e o Darderi passou pelo Hanfmann, isso entre os homens. O Lernetien ganhou também do Dzumur, ia passando batido por isso. No feminino, Iga Swiatek ganhou da Kate McNally 6-3 no terceiro. Esse jogo foi suado, a Iga teve seus altos e baixos, ela abriu 6-1, 3-1, sacou para o jogo no segundo set, foi quebrada. Se eu não me engano, ela abre 3-1 no terceiro set também, o jogo fica 3-3 e termina 6-3. Ela acha um nível ali consistente e trocou mais bola, errou menos na reta final. Pressionou e conseguiu a quebra. Que mais? A Yala ganhou da Wang, 2 sets. A Potapova tirou a Muchova, importante, 6-3, 6-2. Madison Keys passou pela Peyton Stearns. A Naomi Osaka passou pela Eva Liz em 3 sets, 6-3. Se eu não me engano, a Osaka ainda saiu uma quebra atrás nesse terceiro set. A Pegula tirou a Solmes. A Zygmunt passou pela Alexandrova. Hailey Baptiste passou pela Walter, 6-4 no terceiro. Svitolina tirou a Basiletti, 6-1, 6-3. Carolina Pliskova ganhando mais um jogo, tirou a Jacqueline Christian 6-4 no terceiro. A Rybakina fez 6-4, 6-1 na Sakkari. Interessante. Vamos para a programação de hoje. Já falei do jogo do João, que está na Super Tennis Arena, é o quarto jogo lá. No Campo Centrale, que é a quadra principal, tem Marat, Medvedev, Paolini e Mertens, Sabalenka e Kirstea. Sessão noturna com Sinner e Ofner e Bencic e Kalinskaya. A Arena BNP Paribas tem Coco Gauff contra Solana Sierra, Ogele Yassimi contra Navone, jogo interessante. Koboli contra Atmani, Golubic contra Andreeva e Pellegrino contra Fils. Também interessante esse último jogo, hein? Fils contra a torcida da casa ali, o Pellegrino vindo do quali. Que mais de interessante? Tem um Rublev contra Kecmanovic, 6 horas da manhã, tá na Super Tennis Arena também.
O Menchi que pega o Popperin. Esse jogo é depois, na mesma quadra, né? Depois do jogo do João Fonseca. Na Pietrangeli tem um Thiago Tirante contra Cameron Norrie. Tiric contra Landa Lúcia, interessante. Ostapenko contra Tin Wenjeng. Tiafoe contra Bussi e Taylor Townsend contra Iva Jovic. A programação da Pietrangeli é sempre maravilhosa. Acho que eles escolhem a dedo os jogos dessa quadra, né? A quadra é linda também, né? E isso, né? E na quadra 1 tem um Garim contra Fokina que é interessante, viu? Pode acontecer um monte de coisa aí. Bom, tem 2 perguntas aqui do Pedro Melo, que mandou no nosso grupo de Telegram, e eu vou responder aqui para terminar esse podcast. Primeira questão por essa questão financeira, ele está falando da discussão que eu tenho falado, né, mencionado aqui todos os dias no podcast, sobre discussão de prize money nos slams, e principalmente depois desse prize money de Roland Garros, que tem muito problema. Ele pergunta assim: você acredita que em um futuro breve os tenistas podem priorizar os torneios da ATP e da WTA em vez dos slams? Ainda mais com o calendário que o torneio de nível 1000 estão com 2 semanas, assim como os slams. Num futuro breve eu acho que não, Pedro, porque o prize money ainda é muito menor, não tem status, não tem tanto ponto. E, cara, assim, tenista vive de ponto e de dinheiro. Os slams ainda pagam muito mais e ainda dão muito mais pontos. E você precisa de ponto para jogar slam, para fazer mais dinheiro. Então é uma coisa que fica se alimentando aí, é um ciclo, né? Então, se isso não mudar, não vejo como os slams deixarem de ser prioridades. E a outra pergunta do Pedro Melo é sobre a Bia. E ele escreve assim: na boa fase sempre foi questionado, até me incluo nessa como torcedor, que a Bia jogava muito e devia priorizar as simples. Mas agora na má fase, jogar duplas não poderia ajudar? Eu acho que poderia, Pedro. Mas ela jogou 14 torneios de duplas ano passado e não mudou muita coisa no jogo de simples dela, ou na vibe, ou, sabe, na maneira dela encarar as coisas. Acho que não resolveu tanto assim. Eu gosto de ver a Bia jogando duplas porque eu sinto ela mais leve em quadra, tem um pouco menos de pressão, você divide o peso com a parceira, naturalmente. E eu achava que a parceria dela com a Zygmunt ia ganhar alguma coisa grande cedo ou tarde. Não foi o caso, mas eu gosto de ver a Bia jogando duplas. Acho que poderia ajudar sim. Mas eu não tenho nem argumento para te dizer por que né, mudaria algo esse ano, sendo que ano passado ela jogou 14 torneios de duplas e ainda assim teve que encerrar a temporada mais cedo para descansar o corpo, descansar a cabeça e repensar algumas coisas e fazer uma pré-temporada um pouquinho mais longa. E a gente está vendo que não mudou tanto assim, né? Tanto que ela volta, separa do Pacciarone, está com outro técnico agora. Então eu acho que não mudou tanto. Então, por mais que eu goste de ver a Bia jogando duplas e acho que seja algo produtivo, né, até para ela, sei lá, tira um peso da cabeça, ganha alguns jogos, como foi legal o João Fonseca ser campeão do Rio Open esse ano, sabe? Não tô querendo comparar, não tô dizendo que eu tenho o mesmo peso ou a mesma, né, nada, mas é inegável que o João saiu do Rio numa vibe legal, feliz com o título e tal, né? Faz bem. Bom, gente, obrigado para quem ouviu até aqui e lembrando que eu lembro todo dia. Gostou? Curte, compartilha, comenta, avalia o podcast, faz o algoritmo girar, porque nós estamos crescendo. Ontem, sexta-feira, entramos no top 25 do Spotify pela primeira vez. E é muito legal porque são 2 semanas de vida só do podcast. Então a gente está vendo o resultado crescendo, mais gente conhecendo, mais gente ficando, mais gente assinando. E tem Café com Cossenza todo dia, um episódio novo no Spotify, na Amazon Music, no Apple Podcasts, YouTube Music. E lembrando, se você ficou interessado, quer saber como apoiar o meu trabalho e ter direito a conteúdo exclusivo em áudio, vídeo, texto, recebendo áudios de tenistas, acessando entrevistas em primeira mão, receber informações importantes em primeira mão, análise de jogo logo depois que as partidas terminam, bate-papo exclusivo no Telegram, tá tudo, todas as informações estão na página no Apoia-se, é apoia.se/saque e voleio. Então dá uma olhada lá, se te interessar, passa a apoiar o blog, manda uma mensagem para mim, incluo você no grupo do Telegram imediatamente. Ficou na dúvida? Manda uma mensagem para mim em qualquer rede social ou para o meu e-mail ac@cossenza.org e eu explico rapidinho como é que funciona.
Beleza, gente? Hoje eu fico por aqui. Um ótimo sabadão para todo mundo. Um abraço.